Irmão, está chegando a hora, viu? O Senhor já começou a sacudir a figueira. O Brasil está sendo peneirado. O Senhor está começando a mexer nas pedras de sustentação para abalar o sistema. O Brasil vai ser peneirado. Entenda isso. O Senhor vai peneirar esta nação. Nós temos orado para Deus arrancar as máscaras. A ponta da espada de Deus está bem no coração, está bem no coração do Brasil. E eles se sentem incomodados. Tem até alguém atrevido, aproveitando da fama que tem, que foi envergonhado por muitas vezes querer achar que Deus, que a palavra do Senhor é só um livro escrito, poético, histórico, profético, que alguém escreveu pela sua simples vontade. Está muito enganado. Eu estou vendo a mão do Senhor, aleluia, cada dia se manifestando, cada dia colocando cada um no seu devido lugar. Eles se sentem incomodados. Tem até alguém atrevido, aproveitando da fama que tem, que foi envergonhado por muitas vezes querer achar que Deus, que a palavra do Senhor é só um livro escrito, poético, histórico, profético, que alguém escreveu pela sua simples vontade. Está muito enganado. Eu estou vendo a mão do Senhor, aleluia, cada dia se manifestando, cada dia colocando cada um no seu devido lugar. O Brasil vai ser peneirado. Entenda isso. O Senhor vai peneirar esta nação. Ninguém vai escapar, entenda isso, a não ser aqueles que o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que é o povo de Deus, e que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdam o reino dos céus. Nós somos a última barreira. Você sabia disso? Nós somos a última barreira. Porque todas as instituições respeitadas, todas as instituições das Forças Armadas, vamos começar de Câmara de Vereadores, Constituição, que antigamente é uma instituição que você olhava e dizia, nossa, é maravilhoso, aquela Casa Augusta de Leis ali e tal. Hoje uma vergonha. A maioria está corrompido. Vão para lá não no interesse de ajudar alguém ou se preocupar com o município do qual ele diz ser defensor das causas dos mais simples, dos mais humildes. Mas lá está sendo aplicado os seus interesses pessoais. Aí quando você vai para a prefeitura, aí é que você vê que é raro achar hoje um gestor que tem amor ao seu município. Quando esses homens passam 8 anos no poder, que você vai olhar o que ele tinha e o que ele passa a ter, depois você se assusta. Então olha para cá, escuta, deixa eu te falar. Aí vem para deputado estadual. Daqui a pouco você vê aquela cara de humildade. Pega o menino cheio de catarro, cheira no menino. Depois já tem um ajudante aqui com álcool para lavar, para tirar. Depois fica até com nojo. Entra nos barracos, nos lugares mais simples, mais pobres. Ali com aquela camisa caríssima de etiqueta famosa, abraçando um e outro. Quando chega ele manda jogar a camisa no mato. Descarado e hipócrita. São poucos que vão para lá com o propósito de ser a voz daqueles que o elegeram ali na Assembleia Legislativa. Sem falar que aí depois vem o deputado federal. Eles vão para lá todo o interesse, a maioria do interesse deles é a fama, é ser deputado, é ter uma máquina financeira cobrindo todas as suas despesas, viajar por países, por qualquer situação pequena que seja, tem tudo aos pés ali, e os brasileiros carregando um fardo de impostos nas costas, que está ao ponto de andar de joelho porque não dá conta de ficar de pé. Senhores, olha para cá, são poucos que vão para lá com interesse
de ajudar, de ser voz do seu estado naqueles que o colocaram lá, porque os interesses são pessoais, a grande maioria. Nós louvamos a Deus que ainda tem um pequeno grupo no meio de tantos lá, que ainda pensa e lembra daqueles que o colocaram lá. Outra coisa, aí vem o governador do estado, que você só conhece ele depois, na época da campanha. Depois ele está encastelado nos seus palácios e os seus interesses pessoais acima da vontade do povo do estado. Olha para essa palavra, deixa eu dizer para você, e a gente ainda tem que pedir graças, viver nos pés do Senhor, pedindo a Deus que Deus não deixe que venha cair no nosso colo esse tipo de pessoa que ludibria, que tem um rosto, que eles fazem uma maquiagem, eles conseguem treinar para te enganar. Nós temos orado para Deus arrancar as máscaras, para que o Senhor tenha misericórdia. Eu louvo a Deus que a gente ainda tem governador que tem amor ao Estado, tem amor às causas que precisam ser assistidas pelo governador e pelo Estado. Mas deixa eu te falar, aí vem o Senado Federal, aí o povo, todo mundo fica na alegria de receber um senador em casa. Cadê os senadores? Só aparecem quando é na época da campanha. E a grande maioria dos senadores que vão para lá, o interesse é pessoal. O interesse é pessoal. Não há o interesse, deixa eu dizer para você, de representar o seu estado com diligência, prudência, habilidade, excelência, doar sua vida pelo povo que o colocou ali, representando com dignidade. Você não vê isso. Eu louvo a Deus que nós ainda temos uma mãozinha cheia, uma pequena mão, que está ali dentro do Congresso Nacional. Deixa eu dizer para você, aí depois vem aquele que vai representar, ou seja, vai ser o representante da nação. E nós sabemos, hoje assistimos, cada dia, que os interesses hoje do que nós estamos vivendo são interesses pessoais, é vingança, é perseguição. Hoje é uma situação assustadora. As nossas liberdades, que aqui a Bíblia diz, você sabe onde é que nós temos liberdade hoje? É na igreja que nós congregamos. É no meio do povo de Deus que nós sentimos a liberdade de sentir a doce presença do Senhor. E não é nem toda a igreja hoje que você tem paz, aquela paz que você sente a liberdade de fluir. Porque hoje tem gente que impõe um fardo tão pesado sobre as ovelhas, enquanto deles é leve. As ovelhas morrendo e eles andando de cabeça erguida, gozando do melhor da terra. Mas Deus está vendo, Deus está olhando. Por isso é que eu digo para você que nós somos o último obstáculo, que essa vingança programada que está aí querendo nos empurrar e nos encantoar num certo lugar, para que não tenhamos mais liberdade. Mas eu quero dizer para você, os mecanismos de Deus estão acionados. A ponta da espada de Deus está bem no coração do Brasil. Aguarde que você vai ver que o nosso Deus não dorme nem dormita. E aqui nessa nação tem um povo que o adora em espírito e em verdade. Ô meu irmão, Deus te abençoe com essa palavra. Deus te coroe de êxito. Que você seja inteligente. Que você não seja uma massa de manobra, que você não seja alguém que só quer usar o que você tem de precioso e esquecer completamente até de quem você é. Amém? Livro de Jó, no capítulo 37, e o versículo 4 e 5. Versículos. Diz assim: depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e é ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus, maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Meu Deus, meus irmãos, é interessante o reconhecer
a forma, o posicionamento com que Jó expressa a grandeza de Deus. Quem dera que cada um de nós tivéssemos a experiência de vivenciar numa dimensão espiritual elevada, tendo a oportunidade de conhecer com profundidade os segredos de Deus. O Senhor não ocultou as suas maravilhas para Jó. O Senhor deixou patente aos olhos de Jó as riquezas de sua glória e do seu poder. E ele fala aqui um pouquinho do que é a voz de Deus. Queridos, às vezes a gente se limita, quando fala de Deus, como se estivesse falando daquele Deus do livro de história, falando daquele Deus que tem um desenho de alguma coisa num quadro. Meu irmão, Deus é extraordinário. Quando você para refletir na grandeza de Deus e a forma com que Jó aplica essa palavra, é extraordinário. Ele fala com propriedade que a voz do Senhor troveja, a voz de Deus abala. Quando o Senhor brada em favor dos justos na terra, o inferno desaparece, sai da frente. Os inimigos ruem e caem por terra, porque não suportam, aleluia, a grandiosidade, o rebombar glorioso da voz de Deus. E o Senhor clama todas as vezes que o justo está passando por momentos difíceis. O Senhor brada para que o justo seja hidratado pelo poderio da sua voz, limpo daquilo que o persegue, e debaixo dos seus pés aplanada a estrada que é Cristo, o caminho, a vida e a verdade, que te leve à plataforma segura da salvação, aleluia, no aguardo tão esperado para o arrebatamento. Então, meus irmãos queridos, eu quero falar algo para você aqui hoje. Não te entristeças por causa das circunstâncias. Entenda que há uma administração do tempo feita pelo Deus vivo. Os homens são apenas peças nesse grande xadrez. Os homens, esta massa manipulável, onde Deus, com toda a sua glória e poder, Ele faz coisas com o bradar da sua voz maravilhosamente, que nós, mesmo sendo filhos de Deus, criados pela sua mão, fica longe do nosso entendimento interpretar os mistérios do Deus vivo, quando Ele brada com a sua voz sobre a terra. Mas uma coisa eu quero passar para você: levante a tua cabeça mesmo diante das situações que parecem intransponíveis. Ergue a tua cabeça, seja adorador. O Senhor é maior, Ele é Pai, Ele não é padrasto, Ele é Pai. Ele cuida de nós. E Ele, quando brada, Ele brada para colocar cada coisa no seu devido lugar. Muitas vezes nós não queremos entender por que na nossa vida algumas coisas não saem como a gente queria que fosse. E Deus é quem sabe o melhor para nós. E nós temos que aprender isso. Jesus, Ele disse com tanta propriedade: quem comigo não ajunta, espalha. Então, meu irmão, quando você está junto, dentro da vontade de Deus, as coisas trabalham, mecanismos são acionados para que tu tenha uma vida segura, amplamente segura, tendo asas robustas, agraciado por Deus e vivenciando a plenitude gloriosa da sua presença, aleluia, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, pastor Washington, me diga uma coisa: e o que nós devemos fazer para saber lidar com as coisas incompreensíveis, aquelas que nós não conseguimos interpretar, mesmo sabendo que elas são de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. O meu agir como servo do Senhor, eu faço dessa maneira. A Bíblia diz que aquilo que é revelado é para o homem, mas aquilo não revelado é de Deus. Eu não entro nessa rota de colisão. Eu não entro nessa parte da incompatibilidade, de ficar tentando decifrar códigos secretos nos quais só
Deus tem acessibilidade a isso. Então eu fico tranquilo, satisfeito com tudo aquilo que me é facultado como igreja de Cristo. Você, nós, como igreja, aquilo que nos é facultado, nos é dado a saber, a conhecer, a interpretar, a vivenciar, a assimilar. Isso é coisa de Deus para nós. Agora, incompatibilidade naquilo que nós não entendemos, nós não devemos abrir nem nossa boca para não estar conversando asneira e entrando numa roda de colisão com Deus e sofrendo os danos. Porque as coisas secretas são de Deus e as reveladas é para o homem. Então, meu irmão querido, Deus te abençoe de uma forma linda e maravilhosa. Saiba que o Senhor, com a sua voz, troveja maravilhosamente e Ele cria situações na terra que nós não entendemos, coisas maravilhosas que nós não entendemos. E por nós não entender, temos que ter a habilidade, a graça, a instrumentalidade de não se chocar em compatibilidade com a vontade de Deus naquilo que é secreto, que pertence a Ele. Amém? Então deixa eu dizer para você, irmão, está chegando a hora, viu? O Senhor já começou a sacudir a figueira. O Brasil está sendo peneirado. O Senhor está começando a mexer nas pedras de sustentação para abalar o sistema. O sistema já está assustado. Deus sabe trabalhar. E Deus tem todo o tempo. Ele sabe pegar o inimigo pela sua própria língua. Então, meus irmãos, aguardem que o grande momento do Brasil bater as asas e voar como uma águia. No voo da liberdade está chegando. Tá bom? Então Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Gostou do vídeo? Acredito que sim. Em Hebreus 11:1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, então tenham fé, não desistam. E por fim, curte e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com as bênçãos do nosso Deus. Gratidão.